Paz do Senhor, tudo bem com você? Que tempo precioso que nós nos encontramos mais uma semana para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Durante todo esse mês de maio, mês em que nós oramos a respeito da nossa família, da nossa casa, mais uma semana em que nós falamos a respeito da mulher e o seu papel na família, as alianças que no decorrer da vida nós fazemos, nós nos comprometemos a cumpri-las. E o como é importante se vivermos de maneira alimentadas pela palavra de Deus, alicerçadas na palavra de Deus, porque assim seremos bem-sucedidas. Se tomarmos uma decisão, isso nunca é tarde demais. Quem sabe você pode olhar e falar: Luciane, eu já estou muito avançada nessa fase, eu já passei por todos esses papéis, mas nunca é tarde para tomarmos decisões e firmarmos alianças, reatarmos alianças e a partir de então fazermos as coisas conforme as orientações que o Senhor nos dá. Nunca é tarde para recomeçar. Então, nós já falamos no decorrer desses dias a respeito do papel de filha, honrar pai e mãe, não é verdade? Falamos a respeito do papel de irmã, manter a paz, um bom relacionamento, cuidarmos uns dos outros, respeitarmos as diferenças. Falamos também sobre o papel de mãe, né? O quanto é importante esse papel. Nós nos tornamos mães e então nós precisamos educar, orientar no caminho, corrigir. O quanto é importante a presença e nem tanto o presente. Falamos sobre o papel da esposa, a importância de termos sabedoria, de edificarmos a nossa casa, de sermos submissos aos nossos maridos, conforme a palavra de Deus nos orienta. E também falamos semana passada a respeito de como sermos sogra e nora. Usamos o belíssimo exemplo de Noemi e Ruth, e quanto é importante sermos uma sogra, que saibamos o nosso lugar, de que amamos, que devemos amar a nora como nossa própria filha, respeitar e entender os limites que há entre esse relacionamento, ser uma conselheira, uma apoiadora, amá-la, porque afinal de contas o seu filho ou sua filha, né, amou esse genro ou essa nora. E o papel de nora, que é como é importante sermos uma fonte de bênção na vida da sogra, do sogro, né? O papel de genro também, decidir ajudá-los em toda necessidade e assim por diante. Se você tiver algum desejo de assistir os outros vídeos, só você voltar atrás aí, tanto nos vídeos como o áudio que é enviado, e você vai poder estar meditando nesse papel. E hoje nós encerramos essa série falando sobre nora, avó e neta. Nós temos muitos outros papéis, né? Sobrinha, tia, e gente, vai longe, não é verdade? Mas nós vamos nos ater a isso. E a mulher desenvolve muitos outros papéis fora a família. Mas nós vamos falar hoje rapidamente sobre nora, avó e neta. Entendendo que, a partir do momento que eu me tornei esposa, me tornei mãe, me tornei sogra, né? E eu me tornei também uma cunhada, né? Poucos, talvez seja o seu caso, são filhos únicos, né? E eles casam com pessoas que também são filhos únicos e aí não tem esse relacionamento de cunhado e cunhada, né? Mas a grande maioria tem cunhados. E o quanto é importante nós mantermos um bom relacionamento com os nossos cunhados e cunhadas, né? Às vezes a gente brinca, não é meu parente, não é família, não faz parte da minha casa. Talvez não podemos considerar que não faça parte da nossa casa, mas faz parte da vida do meu irmão ou da minha irmã. E se faz parte da vida deles, faz parte da nossa vida. Então nós precisamos aprender a amá-los, cuidá-los. A escolha não foi nossa, mas a escolha foi deles. E se eles escolheram e decidiram viver, montar, viver e formar uma família, certamente nós devemos amá-los, apoiá-los, orar, né? Manter um bom relacionamento de amizade. A diferença entre eu e meus cunhados, entre vocês e seus cunhados, certamente famílias diferentes, criados de forma diferente,
né? Uma cultura diferente, familiar. Então, certamente há diferença. Mas nós precisamos manter a paz. Lembra que nós lemos lá no nosso primeiro dia que nós meditamos, quando nós falamos sobre o papel de irmãs e irmãos, o quanto nós precisamos manter a paz. Tenham paz com todos, né? E a paz, ela é importantíssima. Então, nós precisamos manter a paz. Olha só esse texto em Deuteronômio, capítulo 25. É interessante, quando o Senhor está dando orientação ao povo de Israel, no capítulo 25, versículo 5, a lei estabelecida ao povo de Israel, a palavra do Senhor diz assim, ó: se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado em Israel. Se todavia ele não quiser se casar com a mulher do seu irmão, ela irá aos líderes do lugar à porta da cidade e dirá: o irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Ele não quer cumprir comigo o dever de cunhado. E assim vai continuar a questão da lei. Isso não é uma realidade nossa, por favor. O que eu quero te mostrar é que Deus tinha um amor tão grande pelo povo de Israel que ele tinha o desejo de cuidar de todo mundo. Eu disse semana passada a respeito disso que quando, né, o povo, uma mulher se casava, então ela não pertencia mais à família de mãe e pai, ela pertencia à família do esposo. E pelo fato dela pertencer à família do esposo, o que acontece? Se morresse, né, no caso aqui da lei, o esposo, a mulher continuava na família do esposo. E quem deveria agora cuidar, se casar dela, seria o irmão do marido falecido. Era a forma que Deus demonstrava ao povo que não poderia abandonar ninguém. Até porque a família do pai e mãe poderia não aceitá-la mais, porque agora ela fazia parte de outra família. Era uma questão cultural, era uma questão de regras do povo naquela época. Mas Deus não desamparava ninguém. Então a família do noivo, ela continuava, do esposo, continuava a cuidar. O irmão se tornava esposo para que aquela mulher não fosse desamparada. Entenda, a partir do momento, hoje, nas nossas convivências familiares, nós precisamos cuidar uns dos outros, procurar um bom relacionamento. Existem muitas famílias que não se dão, questão de cunhados, não compartilham, né? E é chato. Por quê? Porque falta de perdão, falta de compreensão, falta de entender a diferença do outro. E às vezes é uma festa de aniversário, né? Não vou porque eu não me dou com o cunhado, não vou porque eu não me dou com a cunhada, não vou porque eu não passo na mesma ponte, né? Que fulano. E o quanto isso nós deixamos de pensar o seguinte, que da mesma maneira que nós devemos tratar bem esse cunhado, essa cunhada que chegou na nossa família, nós queremos que a família dele trate bem ao irmão ou a irmã nossa que entrou na família deles. Aquilo que nós não queremos que façam para os nossos, nós não devemos fazer para os outros, não é verdade? Nós precisamos viver em paz. A Bíblia diz assim que amar a Deus acima de todas as coisas é o nosso próximo como a nós mesmos. E nós precisamos amar os cunhados, cunhadas, conviver, ter um bom relacionamento, procurar ter paz, procurar ter conversa, diálogo e chegarmos a um acordo. Eu tenho 2 cunhados do lado materno, né, do meu lado, né? Mas do lado do meu esposo eu tenho vários cunhados. E eu procuro a ter paz com todos eles. Eu sou mais próxima aos cunhados do meu lado, né? Do lado dos meus pais, do que do lado do meu esposo, que mora mais distante. A gente tem uma distância maior. Mas os amo, os respeito, oro por eles e quando estamos juntos temos comunhão. E do meu lado, né? Quando chegou a minha cunhada e meu cunhado, nós temos muitas diferenças. Somos diferentes em muita coisa. Mas eu aprendi a amá-los e a respeitá-los, né? Da mesma maneira, eles poderiam olhar para mim, devem ter olhado para mim e falado, nossa, como a Lu é diferente de mim,
né? Como ela tem uns pensamentos diferentes, mas aprenderam a me amar. Tanto é que eu e os meus cunhados, a gente se dá muito bem. Nós somos muito amigos. A minha cunhada é minha amiga pessoal. Minha amiga de compartilharmos, de orarmos, de chorarmos, de rirmos juntos, de convivermos, de repartirmos sonhos. O meu cunhado, a gente fala um pro outro, eu amo você, Joab. Ele fala, eu amo você, Lu. A gente se dá muito bem. Porque a escolha foi dos meus irmãos. E eu quero que eles sejam muito amados e cuidados pelos meus cunhados. Por isso eu os respeito, eu os amo. Eles são pais dos meus sobrinhos, que são meus segundos filhos. E eu tenho o maior prazer em conviver com eles. Eu não sou melhor, já tivemos conflitos muitos, mas nós procuramos viver em paz com todos. Respeitar uns aos outros. Ame seu cunhado, seu cunhado, perdoe, libere perdão, esteja próximo, saiba que você amando eles, você está amando também os seus irmãos estão gostando, estão vivenciando isso, estão respeitando isso, de maneira que eles estão sendo mais amados e cuidados por isso. A mesma coisa são os exemplos para os filhos, não é verdade? Nós queremos que nossos filhos vejam que nós temos bons relacionamentos. Então, viva bem com seus cunhados e cunhadas. Faça aliança com eles e viva, estabeleça uma aliança e cumpra ela. Porque assim o Senhor se agradará de você. E aí nós vamos para os papéis de avós. Poxa vida, eu não sou avó, espero que demore muito para mim ser avó. Mas quantas mulheres queridas já estão me ouvindo já são avós? Meus pais são avós, né? E é uma bênção isso. A bênção de ser avô. Olha só, Provérbios capítulo 17, versículo 6. Olha esse texto, que maravilhoso. Diz assim, ó. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos e os pais são o orgulho dos seus filhos. Que alegria, não é verdade? São coroa para os idosos. Os filhos dos filhos, os netos. E é uma bênção. Dizem que ser avô é ser pai 2 vezes, mãe 2 vezes. Mas é uma honra ver a sua descendência crescendo, prosperando, né? E que alegria você ver filhos dos filhos nascendo. Você vê que aquela semente plantada à volta da mesa, aquele ensinamento, aquele cuidado que você teve com seus filhos, isso se reflete nos seus netos. E que alegria poder ser avó. E o papel da avó é muito importante na vida de um neto, né? O neto, ele tem o prazer de estar na casa da avó, do cuidado da avó, do carinho, da atenção. Muitas vezes, o papel da avó, o papel do avô, ela é presente como pai e mãe por faltar o pai, faltar a mãe por diversas circunstâncias. E muitas vezes ele precisa exercer o papel de pai e mãe na correção, na doutrina, no ensinamento, em todos os sentidos. Mas não deixa de ser avó, de cumprir o papel, de amar, de trazer para perto. Porque muitas vezes o papel da avó e do avô não é só de adular, de presentear, de fazer as vontades do neto, mas também é de levá-lo pelo caminho certo. De ser um exemplo de virtude em atitudes que desenvolve no dia a dia. Ter virtudes em todas as coisas. De ser o exemplo de servir ao Senhor, de integridade, de testemunhar as bênçãos do Senhor na vida do neto e da neta. O quanto é importante estar presente. Gente, eu ainda tenho avó. O meu avô materno, ele já faleceu, eu tinha 2 aninhos. Mas como eu gostaria de ter convivido com ele, diante de todos os exemplos, eu não vejo falar mal do meu avô. Eu escuto qualidades que meus pais contam, minha avó conta. Do meu lado paterno, os meus avós morreram e eu não os pude conhecer. Né? Mas gostaria muito de conviver. Eu tive a oportunidade de conhecer a minha avó que criou o meu pai. E foi um tempo muito prazeroso. Eu tenho ótimas lembranças com a minha avó paterna, de estar na casa dela, de ser amada por ela e de amá-la. Mas eu ainda tenho a alegria de ter a minha avó materna que convive conosco desde a minha infância, na casa da minha mãe. E como é bom vê-la servir ao Senhor, saúde, forte, e a alegria que ela tem em nos ver, em ter conosco, e já é uma bisavó de ter os meus filhos e os filhos dos meus irmãos e de todos os meus primos por perto. Que alegria! E testemunhar que o Senhor a sustenta com suas mãos.
E que alegria é ela em ter netos que servem ao Senhor, em ter bisnetos e assim por diante. Então seja uma avó presente, uma avó que ama, uma avó que zela pelo cuidado dos seus netos, né? Que tem o prazer de estar com eles, de celebrar a vida. Porque às vezes a gente vai se tornando mais idoso, vai se tornando tão desgostosa, tão amarga, porque uma vida foi muito difícil, as circunstâncias foram difíceis. Veja pelo lado bom, olhe para as coisas boas que o Senhor te deu. Deus te deu netos, Deus te deu família. E mesmo que a família não seja como você quer, faça com que ela se torne, né? Seja presente, ore pela sua casa, pela sua família. Seja uma mulher que ensina a praticar a palavra de Deus. E aí vem o papel de ser neta, né? Que eu vivo muito bem esse papel. De ser neta, de cuidar, de dar carinho, de estar presente, mesmo morando longe. Mas o quanto é importante, a Bíblia diz assim, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, que Timóteo, no versículo 5, deveria se lembrar da fé, que primeiro a sua avó Lloyd havia lhe ensinado e depois a sua mãe Eunice. Interessante que nós como netos, nós precisamos nos lembrar daquilo que os nossos avós nos ensinam, dos seus exemplos de vida. Se não são bons exemplos de vida, isso você deixa de lado. Você observa para que você não cometa os mesmos erros. Meu pai sempre nos disse e nos ensinou que nós devemos andar com um saco bom e um saco furado na nossa vida. Aquilo que não presta, deixa cair no saco furado e ir embora. Que sirva como exemplo para que você não pratique as mesmas coisas. Mas se é coisa boa, guarde no saco bom, num bom depósito. Não esqueça dos ensinamentos, da fé, das atitudes que trouxeram para você crescimento, porque é muito bom. E valorize. Assim como você honra pai e mãe, não se esqueça de honrar sua avó, seu avô. Honre-os, ouça, dê atenção. É uma fase que eles precisam de sentar e nós sentarmos perto deles para ouvirmos. Nem que as histórias não nos interessem, porque às vezes a gente está naquela fase de adolescência, de jovem, os assuntos dos idosos são tão antigos, parece que não tem nem interesse, mas ouça, fique perto, porque um dia aquelas lições serão preciosas. Eu me lembro que na minha infância a minha avó me contava muitas histórias, e essas histórias são presentes na minha vida, eram histórias da roça, histórias do cotidiano, histórias folclóricas, né? Ou histórias bíblicas, mas são histórias que ficaram na minha memória e são momentos preciosos da sua casa, da sua comida, do que ela preparava para mim. E são momentos que nós não podemos esquecer, porque um dia eu e você estaremos vivendo o papel de avó. Viveremos isso. E como netos e netas, nós precisamos valorizar, orar por eles, cuidar, dar atenção. Se agora nesse momento de pandemia, né? Às vezes tem a dificuldade de mexer com celular, por ser mais idosos, mas há métodos que nós conseguimos fazer com que as nossas mensagens cheguem até eles, as nossas conversas. É importante, queridos, nós desenvolvemos uma boa aliança de netos com os nossos avós. Respeite as diferenças de tempo, respeitem os seus pensamentos que são diferentes dos seus, mas valorize a oportunidade de estar com eles. As diferenças não nos distanciam, elas precisam nos unir, porque quando se une histórias, certamente coisas boas sairão disso. Certamente teremos um bom legado para deixar para os nossos filhos. Os exemplos que eles veem em nós, de desenvolvermos boas alianças com quem está na nossa casa, na nossa família, eles levarão para viver isso nas suas vidas, nas suas famílias, quando eles partirem. Salmo 92, para encerrar, ele nos traz, o salmista, olha só, 92, no versículo 12, diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e nele não há justiça. Mesmo na velhice,
nós daremos frutos. Frutos de ensinamentos, fruto de uma plantação que nós fizemos durante a vida toda. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para vivermos as promessas do Senhor. Que a aliança que você estabeleceu com Deus, você mantenha firme. Deus jamais vai voltar atrás em suas alianças. Deus jamais. Ele sempre vai cumprir as suas alianças. Mas que nós também venhamos cumprir as alianças que nós fizemos. Que nós também venhamos mantê-las de forma que elas não se quebrem, não se rachem. Se há uma falta de cuidado, não é verdade? Olha a minha aliança. A minha aliança completa 20 anos. Olha, são 20 anos o ano que vem que eu estou casada. E esse ano faz 19 anos, mais um ano de noivado. Então, eu, quando percebo que ela tá meio suja, sem brilho, o que eu faço, gente? Vou lá, né? Lavo. Tem gente que passa de dente. Tem um outro produto que me fugiu a memória agora, que você passa, você limpa, você dá um brilho e você volta de novo com ela. E eu volto com ela de novo no meu dedo e eu continuo mantendo a aliança. Isso é só uma representatividade, né? Porque a minha aliança, ela é diária, ela é cuidada, ela é em amor, é em respeito. A minha aliança, ela é todos os dias cuidada e estabelecida. Da mesma maneira, se por acaso você está percebendo que algum papel seu da sua família, alguma aliança que você fez, ela está ficando suja, alguns arranhões, alguma falta de perdão, alguma falta de cuidado, de relacionamento, de conversa, de diálogo, vai lá e dá uma limpada nela. Dá uma olhada com mais atenção a esse relacionamento com a mãe, com o filho, como filha, como cunhada, sogra, nora, avó, neta. Dá uma ajeitada, dá atenção para essa área, mas restabeleça a aliança e não deixe que ela se destrua. Viva bem, cuide bem dos seus relacionamentos. Se você tiver uma casa alicerçada sobre a rocha, pode vir o temporal que vier, que ela não vai cair. Quando nós alicerçamos em coisas superficiais, certamente qualquer palavra dita na hora errada, qualquer palavra dita sem pensar, qualquer situação, qualquer circunstância, certamente a casa cai e não haverá, no momento, se não houver desejo, uma forma de restaurar. Mas se houver desejo, mesmo que a casa até agora tenha sido construída em lugar frágil, na areia, como diz a palavra de Deus, você pode alicerçá-la na rocha, colocar ela em sólido forte, porque a palavra de Deus, ela nos garante isso. Encerrando Romanos capítulo 12, no versículo, a partir do versículo 9, nós vamos ler: o amor deve ser sincero, odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom, dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e persevere na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos, as suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem e abençoe e não os amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuem a ninguém o mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de Deus. E aos olhos de todos, Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário,
Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Olha que palavra poderosa a respeito do amor. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Se há alguém na sua família que está lhe fazendo mal, faça-lhe o bem. Porque se você fizer isso, gente, olha o que está dizendo. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Você fará com que ele seja abençoado. Você fará com que ele deseje te amar também. Você fará com que surja nele o fogo por viver essa aliança contigo, por viver esse relacionamento sadio. Ai, que alegria, né? Quantas lições nós aprendemos. Eu aprendi. Entendendo isso, quanto o Senhor deseja que nós tenhamos bons relacionamentos na nossa família e que nós mulheres possamos viver essas alianças com muita intensidade, com muita vontade, com decisão. Eu decido restabelecer, eu decido restaurar, eu decido manter uma aliança com a minha casa, com a minha família, segundo as orientações do meu Senhor. Vamos orar? Pai bendito, Pai de amor, que alegria durante todo esse mês nós reavaliarmos a nossa vida, tanto no papel de filha, como papel de irmã, no papel de esposa, de mãe, de cunhada, de sogra, no papel de avós, no papel de netos. E assim, Senhor, essas lições podemos praticarmos como sobrinhas, como tias e tantos outros papéis que envolvem relacionamentos que nós desenvolvemos no decorrer da nossa vida. É papel de primas. Como nós podemos ser bem-sucedidas em tudo isso? E a tua palavra nos ensina a termos paz com todos, a sermos pessoas que perdoam e que liberam perdão, a procurarmos, Senhor, vivermos de maneira que o Senhor seja glorificado, a procurarmos a mantermos essa aliança firmada no Senhor, a não quebrarmos a aliança, não voltarmos atrás com aquilo que um dia nós declaramos viver, que é vivermos de maneira que agrade ao Senhor. Nos ajude. Quem sabe, Senhor, essa mulher que está me ouvindo, esse homem, essa jovem, esteja num tempo em que essas alianças estão quebradas, rachadas por um fio, para que tudo acabe. Que o Senhor traga ao seu coração e haja nelas o desejo de restauração. E quem pode fazer isso, Senhor? A partir do momento que decidimos, é o Senhor. O Senhor pode nos ajudar. O teu Espírito que habita em nós e que desenvolve em nós o fruto do Espírito pode nos ajudar e tem o poder de restaurar os nossos relacionamentos. Então que haja isso, que seja algo real na vida da minha irmã, do meu irmão, que eles não voltem atrás, mas que prossigam adiante, olhando no Senhor e tendo, Pai, o desejo de viver conforme a tua vontade. Ajude-nos, Senhor, a desenvolvermos todos esses papéis confiados a nós, de maneira que o Senhor seja glorificado. Que em nosso coração, que em nossa vida, haja o ardente desejo de vivermos em paz com todos, de trazermos o bem e não o mal à nossa casa e vivermos, Senhor, de maneira que seja glorificado em todo o tempo, Senhor. Que o mundo, que a nossa casa, olhe em nós e veja, Senhor, como diz a tua palavra, bem-aventurada a mulher que teme ao Senhor. Porque nós queremos temer ao Senhor e temer a Ti, é obedecer a Ti. Em nome de Jesus nós te agradecemos e pedimos a ajuda do Senhor em todas essas coisas. Amém e amém. Que Deus te abençoe, amada. Deus te abençoe, amado irmão. Que nesse tempo você seja cada vez mais alimentado pela palavra de Deus. Fique com Deus. Um grande abraço, um grande beijo, fica firme, não desista, persevere, o tempo vai passar, aprenda a discernir o tempo e tudo aquilo que o Senhor está nos dando como oportunidade de vivermos
nesse tempo que estamos mais reclusos em casa. Compartilhe o vídeo, compartilhe o áudio, certamente outras pessoas serão abençoadas como eu e você. Vem viver a palavra de Deus e esse devocional.